Fundada em 2013, a Palantir rapidamente se tornou a referência em análise de dados para missões críticas. Inicialmente focada em contratos com agências de inteligência e de defesa dos Estados Unidos, a empresa expandiu o seu alcance para o setor privado, conseguindo clientes em áreas como as finanças, a saúde ou a produção industrial. Mas qual é exatamente o potencial de crescimento desta empresa? Será que a sua ação está cara ou é esta uma oportunidade imperdível? Bom, hoje vamos descobrir. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ora, a Palantir Technologies é uma empresa que desenvolve software que capacita organizações a integrar os seus dados, decisões e operações de forma eficaz e em escala. Foi fundada em 2013 e iniciou a sua trajetória desenvolvendo software para a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, contribuindo em investigações e operações de contra-terrorismo. Posteriormente, a Palantir alargou o seu alcance para empresas comerciais que frequentemente enfrentavam desafios semelhantes no trabalho com dados. Ao longo dos anos, a empresa construiu 4 plataformas de software principais: a Gotham, a Foundry, a Apollo e a Artificial Intelligence Platform. Estas plataformas fornecem a infraestrutura crítica necessária para integrar os dados e as operações dos clientes e assim executar os seus softwares em praticamente qualquer ambiente. A natureza vertical integrada destas plataformas permite que usuários com diferentes habilidades técnicas colaborem de forma eficaz. Por exemplo, engenheiros de dados podem integrar novas fontes, analistas podem limpar e transformar esses dados, os cientistas de dados podem escrever novos modelos e os usuários de negócio podem conduzir fluxos de trabalho diários para ajudar os líderes séniores a tomar decisões críticas. Entrando mais a detalhe sobre as funcionalidades de cada uma delas, o Gotham e o Foundry permitem que as instituições transformem grandes quantidades de informação num ativo de dados integrado que reflete as suas operações. Há mais de uma década que o Gotham revela insights para agências de defesa globais, para a comunidade de informações ou organizações de ajuda humanitária, entre outras, e esta plataforma permite aos usuários identificar padrões ocultos em base de dados, desde fontes de inteligência de sinais até relatórios de informantes confidenciais. Também facilita a transferência entre analistas e usuários operacionais, ajudando os operadores a planear e executar respostas no mundo real às ameaças identificadas dentro da plataforma. O Gotham é agora amplamente utilizado em funções governamentais, mas também está disponível para os clientes comerciais. Já o Foundry transforma a maneira como as organizações operam, criando um sistema operacional central, não apenas para instituições individualmente, mas também para indústrias inteiras. Os usuários individuais podem integrar e analisar os dados que precisam num único lugar, e a velocidade com que esses usuários experimentam e testam novas ideias é o que destaca o software. A interface gráfica da plataforma ajuda os usuários a acompanhar os desenvolvimentos e todos os clientes comerciais da Palantir usam este sistema, assim como alguns clientes governamentais. Já o Apollo é uma solução comercial desde 2021 e trata-se de uma capa de controle único e agnóstica à cloud que permite coordenar a entrega contínua do software em qualquer lugar necessário, na nuvem, localmente ou em ambientes mais complexos. Hoje, o Apollo possibilita a entrega rápida e segura do software e atualizações da Palantir em todos os negócios e também permite que os clientes implementem com segurança o seu próprio software em praticamente qualquer ambiente. A Palantir iniciou a implementação da sua nova oferta de inteligência artificial já o ano passado. Esta plataforma foi projetada para clientes comerciais e governamentais e permite que eles extraiam valor dos recentes avanços em inteligência artificial por meio da combinação das outras plataformas de software com modelos de linguagem grande, para impulsionar processos empresariais e auxiliar na tomada de decisões críticas. Os clientes podem agrupar estas plataformas como um único ecossistema e a adoção está a crescer, uma vez que as plataformas da empresa podem estar prontas em dias, em detrimento do que são esforços internos de
de desenvolvimento que muitas empresas levam meses ou anos a desenvolver. Esta adoção está a ser obviamente impulsionada não só pelas crises recentes e choques sistémicos, como os conflitos em curso na Rússia e Ucrânia e em Israel, que exigem resultados e intervenções rápidas e urgentes, mas também por sucessos no passado. Em 2009 e 2010, respectivamente, o Information Warfare Monitor usou o software da Palantir para descobrir o GhostNet e a Shadow Network. Para quem não sabe, a GhostNet era uma rede de espionagem cibernética chinesa que tinha como alvo mais de 1.200 computadores em 103 países, incluindo o escritório do Dalai Lama, um computador na NATO e várias embaixadas nacionais. Já a Shadow Network também foi uma operação de espionagem chinesa que invadiu o aparelho de segurança e defesa indiano. Em 2010 também ajudou ainda a descobrir um sistema de fraude num órgão do governo norte-americano. Portanto, a empresa foi ganhando admiradores um pouco por todo o lado e conta hoje em dia com 497 clientes espalhados por 80 indústrias em todo o mundo. Empresas como a Airbus em França, a Lockheed Martin nos Estados Unidos ou a Infosys na Índia são clientes comerciais, mas também departamentos governamentais como o da Saúde no Reino Unido ou a Força Aérea nos Estados Unidos. A empresa divide então o seu negócio em dois segmentos: o segmento comercial, que representou 45% das vendas em 2023, e o segmento governamental, que representou 55% das vendas no ano passado. Geograficamente, mais de 62% da receita provém dos Estados Unidos, uma vez que é onde tem também mais clientes, sobretudo em diferentes áreas do governo americano. Os contratos da empresa têm durações muito distintas. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido assinou um contrato de 7 anos, o ano passado, mas, por exemplo, o Exército americano renovou o contrato por apenas um ano. A média dos contratos assinados em 2023 foi de quase 3 anos e meio e podemos ver também que atualmente a empresa tem a receber perto de 4 mil milhões de dólares de contratos existentes, sendo que perto de metade diz respeito a contratos com clientes comerciais. Podemos também ver que a empresa cresceu as receitas em 2023 em cerca de 17%, com o lucro bruto a crescer 20% e uma margem bruta absolutamente incrível de 81%. Esses quase 1,8 mil milhões de dólares de margem bruta sofrem uma talhada também ela enorme nas despesas operativas, sobretudo em marketing, que dessa forma reduz os lucros operativos para pouco mais de 100 milhões de dólares. Um feito que finalmente aconteceu em 2023, já que as operações da empresa nunca tinham sido lucrativas no passado. Vocês podem ver que em 2022 apresentou perdas de 160 milhões e 2020 foi ainda pior, com perdas de 400 milhões de dólares. Aos 100 milhões de lucro operativo somam-se juros de investimentos que a empresa fez, e já vamos ver quais são, resultando num lucro líquido de 210 milhões de dólares também pela primeira vez. Reparem como a margem operativa da empresa foi de 5% e a margem líquida fruto dos tais investimentos passou para 9%. Isto não são obviamente margens dignas de uma empresa tecnológica, é verdade, mas justifica-se quando estamos a falar de uma empresa numa fase muito embrionária de crescimento, onde a prioridade é expandir e angariar clientes e não tanto ser lucrativo. Olhando para os ativos da empresa, vemos mais de 800 milhões de dólares em caixa, com quase 3 mil milhões em ativos financeiros, que acabam por ser a maioria dos ativos da empresa. E que ativos são estes? Bom, olhando mais a detalhe, são bilhetes do Tesouro norte-americano, ou seja, dívida pública americana que rendeu mais de 130 milhões de dólares no ano passado e assim inflaciona artificialmente os lucros da empresa. A Palantir não tem dívida, o que é sempre um ponto a favor, e os ativos da empresa são muito superiores aos passivos, pelo que a posição da empresa é muito sólida. No que respeita aos fluxos de caixa, é que começam a aparecer alguns sinais de torcer o nariz. Reparem como os fluxos de caixa operativos mais do que triplicaram face a 2022, com 712 milhões de dólares de capital a entrar e apenas 15 milhões de dólares em capex, o que deixa fluxos de caixa livres na casa dos 700 milhões de dólares. Este valor está bem acima do ano anterior. O problema aqui é que mais de metade destes fluxos de caixa são contabilizados como compensação por ações aos funcionários. Isto é, a empresa, em vez de incorrer num gasto financeiro, pagando os tais 475 milhões de dólares em salários aos funcionários, paga em ações e isso inflaciona artificialmente os fluxos de caixa operativos. É verdade que tem vindo a reduzir essa componente já desde 2021, tudo certo, mas também é verdade que ainda é muito elevada. Além de que, lembrem-se, metade do lucro líquido, que serve de referência para calcular os fluxos de caixa, veio de uma fonte que nada tem a ver com o negócio ou com a operação, que, como vimos, vem de juros da dívida americana. Portanto, se descontarmos aqui 575 milhões dos 700 milhões de
fluxo de caixa livre, ficamos com apenas 125 milhões, um valor muito diferente do calculado pelos mais incautos. Antes de olharmos para o histórico da Palantir, mencionar-vos que a empresa tem 3 classes de ações. A classe A, por exemplo, é que os investidores a retalho têm acesso e vale 1 voto por ação. A classe B vale 10 votos por ação e só alguns insiders e os fundadores é que têm acesso à mesma. E a classe C, que só pertence aos fundadores, que podem assim transformar ações dessa classe para a classe B e ter o controle da empresa por tempo indefinido. Passando para o histórico da empresa, não há muito por onde agarrar. A Palantir teve a oferta pública inicial em setembro de 2020, disponibiliza relatórios até o ano 2019, pelo que temos um registro curto de apenas 5 anos mais ou menos para avaliar. Eu adicionei aqui as previsões ou expectativas já para 2024 e podemos ver uma receita crescente, a um bom ritmo, perto de 20% ao ano, com uma margem bruta crescente. Vemos um EBITDA que só no ano passado cruzou a linha de água e, portanto, é difícil estimar aqui um crescimento para os anos anteriores, e este ano espera-se que atinja os 800 milhões de dólares, o que daria um crescimento face a 2023 de quase 500%. Já o lucro líquido é praticamente a mesma coisa, a Palantir só conseguiu sair das perdas o ano passado e este ano espera-se um crescimento de 260% face a 2023. A nível de performance, enquanto o ano passado o ROIC andou pelos 4%, este ano espera-se que consiga superar os 20%, um valor que é claramente muito atrativo, e também já tínhamos visto que a alavancagem e a dívida nunca foram um problema, assim que resta olhar para os fluxos de caixa de 2023 e do que se espera em 2024 e observar um crescimento potencial de 24%. O meu problema com este crescimento é que, se olhar para os resultados do primeiro trimestre deste ano, que saíram na segunda-feira, vejo, por exemplo, fluxos de caixa operativos mais baixos do que o mesmo período do ano passado, e não só são mais baixos, como são totalmente o resultado da compensação por ações, o que, como já tínhamos visto, não é nada agradável. Sim, é verdade que a receita cresceu 21%, as margens estão a expandir e o lucro operativo cresceu quase 20 vezes, mas mais uma vez, quase metade do lucro da empresa são juros de dinheiro em dívida americana, o que está em nada relacionado com o negócio. As projeções que a empresa deu vão de encontro aos valores que eu coloquei para o ano 2024, especialmente o fluxo de caixa livre de 800 milhões de dólares. Bom, mas está na altura de projetar os próximos 10 anos da empresa, e quem já conhece o canal sabe que eu vou usar 3 métodos diferentes. O primeiro é projetar o EBITDA até 2034 e estimar um múltiplo de saída por essa altura. Como não existe grande registro histórico, eu vou projetar crescimentos anuais entre os 12% e os 17% para múltiplos de saída bem elevados, a rondar as 20 vezes. Segundo esta projeção, estamos a olhar para uma valorização anual de pouco mais de 3,5% do preço atual até aos 36 dólares em 2034. Estou praticamente a assumir que os 900 milhões de EBITDA deste ano se vão multiplicar por mais de 4 vezes nos próximos 10 anos. Se tu achas que o EBITDA consegue multiplicar-se por mais de 5 vezes, então a ação poderia valer qualquer coisa como 51 dólares em 2034. O próximo método é estimar os fluxos de caixa até 2034 e descontar os mesmos até ao presente. E eu vou descontar os mesmos a 15% porque é o valor que custa à empresa levantar capital através do mercado acionista. Ou seja, nós queremos saber qual é o valor intrínseco da empresa para uma valorização no mínimo igual ao que lhe custa conseguir capital. E eu vou usar aqui uma espécie de psicologia inversa e vou-vos mostrar o crescimento que o mercado espera dos fluxos de caixa desta empresa. Para um valor intrínseco de 25 dólares, que é mais ou menos o preço do mercado atual, a empresa tem de fazer crescer os seus fluxos de caixa por ação a 30% durante os próximos 10 anos. Mesmo que eu mantivesse o número de ações intacto, a 6 dólares por ação e uma margem de 30%, estamos a falar de uma receita daqui a 10 anos de 50 mil milhões de dólares, 20 vezes superior à atual. Isto parece-vos razoável? A mim, não. E se calhar alguns de vocês estão neste momento a desculpar-se com o valor de 15% que eu estou a usar e que pode parecer ser muito alto. Afinal de contas, páginas como o Value Investing usa 13%, o Finbox aponta para 11,5% e outras apontam para valores inferiores, mas em minha defesa existem dois argumentos. O primeiro é que todas essas páginas usam betas totalmente diferentes do valor atual, superior a 2 vezes, o que é sinal de uma ação altamente volátil. E o segundo é que, mesmo se eu reduzir a minha projeção para 12% ao ano, assumindo que em algum momento no futuro a volatilidade da empresa em bolsa diminui, o mercado estima crescimento entre 20% a 30% dos fluxos de caixa durante 10 anos. Ora, mantendo a mesma margem de 30% e o número de ações constantes, estaríamos a falar de uma receita de 34 mil milhões de dólares, daqui a 10 anos, cerca de 13 vezes a receita atual. Isto não vos continua a parecer desmedido?
Reparem que, na pior das hipóteses, a crescer os fluxos de caixa a 20% ao ano e para uma valorização anual de 12%, as ações da empresa não deveriam valer mais de $16 e o preço atual está muito longe disso. No que respeita ao múltiplo preço-benefício, nem vale a pena esticar muito, já que só em 2023 é que foi finalmente lucrativa e está neste momento a valer 76 vezes os benefícios de 2024. O valor da indústria anda nas 27 vezes e, mesmo sendo otimista, estimando um preço-benefício de 45 vezes, o valor de uma ação não ultrapassa os $15. Assim que, a meu ver, as expectativas à volta desta empresa estão demasiado elevadas e eu não consigo ver aqui uma oportunidade de investimento. E se calhar não sou só eu, porque nos últimos 2 anos nenhum insider se dignou a comprar ações da empresa. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber a tua opinião sobre a mesma, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Esta foi uma semana muito positiva para praticamente todos os índices mundiais, com o PSI, o DAX e a Bolsa Suíça em particular destaque, ao apresentarem ganhos perto ou superiores a 4%. Por cá, o Governo anunciou algumas medidas que pretende implementar relacionadas com o problema da habitação e que ainda vão estar sujeitas a votação no Parlamento. Por um lado, continua a acreditar que medidas baseadas na idade são uma aberração, a questão dos 35 anos não faz qualquer sentido e a isenção de IMT e imposto de selo deveriam ser aplicadas a quem compre a primeira casa e para a habitação própria, independentemente da idade. Depois, porque esta história do Governo de servir de garantia bancária é uma piada completa e mais um prego no caixão da desresponsabilização social, mas isto é apenas a minha opinião. Por outro lado, houve também conhecimento de medidas positivas, como foram o caso de aumentar a gratuitidade da medicação para cerca de 145 mil idosos, que já recebem o complemento solidário, mas também a medida de revogação do imposto sobre o alojamento local, que, à semelhança de outras, não fazia qualquer sentido. O que faz sentido é que a XTB parece que vai começar a disponibilizar a compra e venda de produtos de renda fixa, como obrigações públicas ou comerciais, o que é um passo na direção certa, até porque a Interactive Brokers ou a Trading Republic já dominam o espaço há algum tempo. Veremos em que condições é que o vai fazer, mas por agora, apesar de eu não ser cliente, são obviamente boas notícias para quem usa a corretora. E se a XTB dá um passo em frente, a cabeça de lista do PS às europeias dá 1 ou até 2 atrás. Eu não sei se vocês viram um episódio sobre o desemprego que eu publiquei recentemente, mas é possível em Portugal, dentro de determinadas condições, ficar quase 3 anos a receber subsídios de apoio quando se está desempregado. Ora, esta senhora pretende defender uma medida onde também a União Europeia passa a contribuir com mais um apoio para a situação de desemprego. Eu sinceramente acho que estas pessoas se esquecem que o propósito deste tipo de apoios não é incentivar a perpetuidade da situação, mas sim ajudar pontualmente num período curto de tempo, enquanto não se consegue transitar para um novo emprego. Em relação ao portfólio, houve uma subida de dividendo por parte do Reed Simon Property Group em 2,5% e as posições estão neste momento com quase 47% de valorização, tendo rendido em maio perto de $24 em dividendos. E é tudo por hoje. Já sabes que podes apoiar o canal deixando o teu like, partilhando a tua opinião nos comentários, seguindo-me no Insta, onde eu subo mais conteúdo durante a semana, ou apoiando este projeto no Patreon, onde encontras 50 análises exclusivas, a última das quais feita à vidrala, e entrando para uma comunidade incrível de entreajuda que não encontras em mais lado nenhum. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Um segundo fator que ainda é mais importante é o facto de, em Portugal, os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, terem uma importância muito grande na receita fiscal. E os impostos indiretos são profundamente regressivos. São impostos que penalizam fundamentalmente quem tem menos rendimentos. Porquê? Porque quem tem 500 euros para se governar por mês, tudo o que gasta é sujeito a IVA, porque é consumo. Quem ganha 5 mil por mês não vai consumir tipicamente 5 mil por mês e, portanto, só uma parte dos seus rendimentos é que depois se transformam em IVA. E, portanto, proporcionalmente, paga muito mais IVA quem recebe menos do que quem recebe mais, em proporção dos rendimentos. E, portanto, como temos um peso muito grande deste imposto, que é muito injusto, que é o IVA, o IRS, de alguma forma, tenta compensar e não compensa totalmente. A progressividade que temos, fazendo quem tem mais rendimentos pagar mais IRS do que os que têm, dos que recebem rendimentos mais baixos, tenta compensar esta injustiça que existe associada ao grande peso que o IVA tem.
E, portanto, é normal que essa progressividade exista em Portugal e nós não devemos comparar-nos com outros países olhando só para o IRS sem olhar para o conjunto do sistema fiscal. Mas baixar o IRS, nós temos sempre de nos lembrar uma coisa, é que aqueles que têm rendimentos baixos, verdadeiramente baixos, não pagam IRS. Portanto, quando nós estamos a baixar o IRS, nunca estamos a beneficiar as pessoas de menores rendimentos. Nunca. E logo por isso nós estamos a aumentar as desigualdades. Estamos a melhorar a situação de pessoas que têm rendimentos médios, médios altos, altos. Ainda pior do que isto, as alterações de IRS... Para não agravar as desigualdades não se baixa o IRS? Não, não é isso. Eu já vou responder a isso. O IRS, para além disto acontecer, a forma como se baixa o IRS, neste momento, beneficia mais, mesmo se olhando só para os que já pagam IRS, o IRS beneficia, a descida que está em causa, beneficia mais... A descida qual? A do Governo? A que já aconteceu com o Orçamento de Estado de 2024 e ainda mais a que o Governo propunha, porque o Governo propunha taxas de redução, de níveis de redução para os rendimentos mais elevados que eram superiores àqueles que eram propostos pelo Governo anterior e pelo PS. E, portanto, isso significa que vai aumentando até ao nono escalão o benefício que se tem com esta redução de IRS. E, portanto, o que é que eu acho que faz sentido fazer? Faz sentido haver alguma redução das taxas de IRS, sem dúvida nenhuma, mas, primeiro, essa redução deve ser maior para rendimentos mais baixos e, portanto, não deve haver esta compensação maior dos que têm rendimentos mais elevados e deve ser acompanhada de medidas que não mexem nas taxas, mas que mexem na forma como são tratados outros rendimentos, nomeadamente a famosa questão do englobamento. Quem recebe rendimentos que não são do trabalho, como sejam rendimentos da Bolsa, de investimentos em Bolsa, ou rendimentos associados a bens imobiliários, paga muito menos impostos sobre esses rendimentos do que quem vive do seu trabalho. E, portanto, o que nós deveríamos estar a ter era uma alteração do IRS que baixasse as taxas, até podia baixar as taxas a todos os rendimentos. Mas, primeiro, baixava mais as taxas aos que têm rendimentos mais baixos, dava maior benefício aos que têm rendimentos mais baixos e, mais importante do que isso, assegurava que quem tem rendimentos que não são do seu trabalho pagava a mesma taxa que pagam as pessoas que vivem do seu trabalho. Porque, através disso, temos uma das maiores fontes de injustiça no nosso país.